Olá a todos, bem-vindos à MPS Week. Meu nome é Plínio Gherardi, sou empresário, diretor da Casa Hunter e, mais importante, eu sou o pai de um menino com MPS 7. Hoje estou aqui com uma dupla função, como membro dessa instituição dedicada ao cuidar de pacientes com doenças raras, mas também como pai de uma criança que luta contra a MPS. Enfim, é um prazer estar aqui e agradeço a presença de todos que estão aí remotamente ligados, acompanhando as atividades da terceira edição do MPS Week, uma semana dedicada ao entendimento e discussão desse grupo de doenças. Agradeço também nossos apoiadores sociais que tornaram possível essa iniciativa. Vamos aqui aos nossos convidados. Sejam bem-vindos, doutores. Doutora Ana Maria Martins, doutora Daphne Horowitz e doutor Gerson Carvalho. No mundo da MPS é difícil encontrar alguém que não conheça esses nomes. E eu gostaria de pedir que cada um de vocês, mas mesmo assim eu gostaria de pedir que cada um de vocês se apresentasse para a audiência. Doutora Ana, por favor. Olá, eu sou Ana Maria Martins, professora da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, e diretora do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo, onde estão incluídas as mucopolissacaridoses. Obrigado, doutora Ana, por vir aqui hoje. Eu sou um fã da senhora. Também da doutora Daphne. Doutora Daphne, por favor, se apresente para a audiência. Oi, meu nome é Daphne Horowitz. Eu sou médica pediatra e geneticista do Instituto Fernandes Figueira. É o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, que é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, e nós somos também um centro de referência em doenças raras, credenciado pelo Ministério da Saúde. E agora o doutor Gerson, lá de Brasília também, estamos com a doutora Maria em São Paulo, doutora Daphne no Rio, e doutor Gerson em Brasília, aqui para a audiência. Se apresente, doutor Gerson. Olá, eu sou Gerson, eu sou médico geneticista, tenho a honra de ter como professores a Ana Maria Martins, a Daphne, e isso alegra muito poder acompanhá-las, né, nessa trajetória. Eu sou médico geneticista e professor da Escola Superior de Medicina do Distrito Federal. Sou também o responsável pelo atendimento aos pacientes com doenças lisossomais no Centro de Referência de Doenças Raras e também da triagem neonatal para as doenças lisossomais. Obrigado, doutor Gerson. Agora sim, vamos começar com o tema de hoje. O horizonte terapêutico e a mucopolissacaridose. Doutora Ana, para avançarmos a discussão do horizonte terapêutico da MPS, vale recuperar um pouco do histórico do tratamento desse grupo de doenças. Como a senhora avalia a evolução das mucopolissacaridoses? Sem dúvida, estamos falando de um passado relativamente recente. Na verdade, o primeiro paciente que eu vi com mucopolissacaridose faz uns 40 anos. E naquela época a gente não tinha nenhuma forma de tratamento. E nem era, pelo menos aqui no meu serviço, a gente não acompanhava esses pacientes regularmente, né? Então, a gente não fazia avaliações, porque na época não tinha o que fazer. Era bem essa a situação que a gente vivia, né? Isso tudo foi até quando começaram a surgir os estudos clínicos, né? O primeiro foi de mucopolissacaridose do tipo 1, graças ao pai do primeiro paciente com MPS 1, e o Dr. Kakis, né, que é um grande cientista, um grande médico, e ele acabou fazendo o estudo clínico com o apoio que o pai dele, o pai da criança, levantou a verba suficiente para fazer o estudo clínico, e aí foi a primeira vez que se usou um tratamento específico, né, e que foi para MPS 1. Isso tornou realidade, se eu não me engano, em torno de 2002, 2003, aqui no Brasil, quando a gente, então, começou efetivamente
a tratar os nossos pacientes, e aí foi a sequência, né, das MPS, aí veio MPS 6, aí veio MPS 2, depois veio MPS 4, e aí o tratamento, e por final veio o MPS 7, e a gente ainda não tem tratamento disponível para as MPS 3. Então, a gente saiu de uma situação, né, como em todas as doenças, né, a gente saiu de uma situação que não tinha nada em termos de tratamento específico, para um tratamento específico, uma terapia de reposição da enzima, que estava faltando naquele tipo naquele paciente com aquele tipo de MPS, com infusões semanais, e no início, a gente conversando com os pais, eles diziam, e ele vai ficar curado? A gente dizia, a gente não sabe, porque a gente nunca usou esse tratamento em paciente nenhum. E aí a gente foi aprendendo com o tempo. Quanto mais cedo a gente começa, melhores são os resultados. Mas no início a gente não tinha noção para aquele paciente específico o que ele ia melhorar, quanto ele ia melhorar. Eu imagino que os meus colegas viveram a mesma situação, né, com relação a essa nossa falta de experiência com o tratamento. Obrigado, doutora Ana. Agora, hoje o tratamento disponível no Sistema Único de Saúde está restrito às terapias de reposição enzimática. Doutora Daphne, nesses mais de 20 anos, desde a criação dessas tecnologias, podemos registrar avanços? O que a senhora pode observar nesses anos de trabalho? Olha, sem dúvida nenhuma, um avanço muito grande, né? Quer dizer, durante meu período de formação, um diagnóstico de mucopolissacaridose era um diagnóstico, orientação de uma família no que diz respeito ao aconselhamento genético e riscos de recorrência, e em relação ao paciente, recomendar um manejo clínico para tentar ir segurando ou dando um pouco mais de qualidade de vida em relação às complicações, mas na prática nada a fazer, e a gente vendo aquela progressão, né? Aí chega a terapia de reposição enzimática, e a nossa experiência inicial com a terapia de reposição enzimática foi bem no começo mesmo. Em 2004, nós fizemos a primeira infusão da nossa primeira paciente, como polissacaridose do tipo 1, e aí foram chegando as outras terapias, né? Então, chegou depois para MPS 6, depois para MPS 2, depois para MPS 4, por último, para MPS 7. A MPS 7 é mais rara, são poucos pacientes, a gente, assim, no nosso centro, a gente não tem nenhum paciente em tratamento. Mas foi aquele furor inicial, né? Então, na verdade, na teoria, na hora que chegaram as terapias de reposição enzimática, a racional era o seguinte: o organismo não produz a enzima, a gente pega uma enzima que é sintetizada artificialmente, repõe a enzima e tudo estará resolvido. Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Então, a gente repõe a enzima, a gente melhora muito a vida, a sobrevida, a qualidade de vida da doença. A gente vê que essa progressão vai se tornando cada vez mais lenta, mas a gente se depara com novos desafios, né? Então, as crianças que não sobreviviam, que não chegavam à idade adulta, estão chegando à idade adulta, mas a doença, ela não foi embora. Então, é uma doença crônica, que a gente precisa sempre estar acompanhando, que a gente precisa estar cuidando constantemente. Então, a gente está num momento de estabilidade, a gente está vivendo um momento muito peculiar na nossa instituição, porque o Instituto Fernandes Figueira, ele é materno-infantil, e as crianças passaram do infantil. Então, nós começamos a ter que transferir os nossos pacientes, que a gente começou a tratar com 5, 6, 7 anos, eles hoje são adultos, e a gente está tendo que passar as infusões para locais onde vão atender adultos, mesmo que o paciente, porque se ele tem uma intercorrência, ele precisa ter um acesso a um local onde possa ter uma internação. Felizmente, na infusão a gente não precisa internar. E outra coisa que a gente está vivendo, porque aquele furor inicial, aquele centro de infusão lotado, não está mais acontecendo, porque isso cansa, porque os pacientes têm que ir toda semana receber medicação,
alguns 2 em 2 semanas, e aí eles estão querendo um tratamento perto de casa, ou eles estão querendo um tratamento dentro de casa. Então, a gente tem alguns pacientes que estão tratando em casa, a gente tem alguns pacientes que estão tratando próximo ao domicílio. Isso é uma coisa que nos protocolos que estão sendo revisados no Ministério da Saúde, está sendo demandado que isso, assim, que o paciente não precise necessariamente ficar vinculado ao centro de referência, ele fica vinculado ao centro de referência para o acompanhamento médico, mas as infusões, aquela coisa do dia a dia, isso deve ser feito próximo da residência ou na residência, porque na prática as famílias estão ficando cansadas, né? Quer dizer, um tratamento de longo prazo para a vida inteira, ele cansa, e são infusões venosas. Então, outra coisa que a gente está tendo que começar a ver são estratégias melhores de tratamento, porque agora que existe a reposição enzimática, os pacientes querem ter que fazer infusões menos vezes no mês, ou gostariam de ter um tratamento para a vida toda, ou uma medicação oral, enfim, aí a gente tem que buscar melhores estratégias, e também melhores estratégias relacionadas às complicações que continuam vindo. Então, como é que a gente faz a enzima entrar no osso, como é que a gente vai tratar melhor o sistema nervoso central e por aí vai. Muito legal, doutora Daphne. Isso que a senhora falou para mim como pai, toda semana ir para o hospital e tudo mais, antes do Covid, a gente fez uma transição para o tratamento em casa, e isso melhorou muito a qualidade de vida da família, a educação, né, do meu filho, que perdeu menos escola. Cada ano que passa, começa a ter mais exigência na escola e tudo mais, e estava impossível para a gente dispor de um dia a cada 2 semanas para levar no centro de infusão. Isso é importantíssimo, deveria ser para já. Eu gostei muito dessa parte, mas agora eu também queria falar um pouco com o Dr. Gerson sobre um dos desafios da MPS que está relacionada a maneira cada vez dramática desse grupo de doenças, porque ela tem uma característica multissistêmica, ou seja, afeta vários sistemas do organismo de maneira progressiva e degenerativa. Enfim, falamos de um grupo de patologias que exige uma abordagem multidisciplinar, um acompanhamento que envolve muitos profissionais, médicos e não médicos. O senhor poderia falar um pouco o quanto essa característica amplia a complexidade do tratamento da MPS? No meu entendimento, a gente tem passado, no que tange a educação médica, por várias fases. Inicialmente, a gente tinha uma fase da educação médica que nós sentávamos e discutíamos com os grandes catedráticos, ouvindo opiniões de cada especialidade, a respeito de melhor conduta, de melhor oportunidade de terapia e de condução daquele paciente. Posteriormente, com a mega ultra especialização da medicina, né, a sociedade médica entendeu que cada especialista seria capaz de conduzir sozinho os seus pacientes. E agora, com o diagnóstico, não é, e com a evidência da necessidade de um tratamento interdisciplinar e multiprofissional, nós estamos voltando ao passado, não é, trazendo para as nossas reuniões, não é, os outros colegas que participam da linha do cuidado do paciente com mucopolissacaridose, né? Então, o acesso à medicação, que ainda é um desafio, não é somente aquele que a gente deve mirar como algo a alcançar, mas também desenvolver na equipe a responsabilidade de cada um na condução daquele paciente. Não é? Seja o geneticista cuidando geralmente dos aspectos que resumem as necessidades do paciente, seja a equipe de apoio que está ali no dia a dia fazendo fisioterapia, acompanhando a família, acompanhando os pais, vendo a necessidade, não é, deles não faltarem o trabalho e da criança não faltar à escola, como também dos outros especialistas não darem alta para os pacientes, porque naquele momento ele não precisa de um transplante de córnea, porque ele não precisa de uma cirurgia otorrinolaringológica e nem de uma intervenção da neurocirurgia, por exemplo.
não é? A gente tem esse desafio de mostrar para eles que o trabalho em conjunto faz com que a gente possa ter um resultado final melhor, e isso vai impactar, não é, na qualidade de vida do nosso paciente, ao ponto que a nossa sociedade decide, não é, eleger a triagem neonatal para as doenças lisossomais como uma das bases mais importantes no cuidado, porque já que nós temos protocolos e diretrizes orientando como devem ser tratados os pacientes com essas patologias, então por que não triá-las desde cedo? Não é? E aí nós teremos um novo desafio, não é? Mas certamente isso vai trazer um benefício enorme, e é por isso que nós, geneticistas, né, das multiáreas, né, do nosso país, dos nossos colegas, não é, do serviço, nós temos nos juntados para poder responder às novas indagações que surgirão com esta conquista. Obrigado, doutor Gerson. Muito interessante foi falado. E agora eu queria também falar para toda a audiência que os nossos convidados são pesquisadores internacionalmente conhecidos no mundo das raras. E eles trazem um ponto em comum. Todos estavam reunidos em fevereiro deste ano no World Lysosomal Symposium. É um evento que se dedica às doenças lisossomais, que aconteceu em Orlando, na Flórida. Eu também estava. A doutora Ana, primeiro, por favor, a senhora poderia contar para quem nos acompanha a importância deste evento? Na sequência, eu gostaria de pedir que a senhora destacasse, no seu ponto de vista, o que lhe chamou a atenção no horizonte terapêutico das MPS no World deste ano. Bom, esse evento ele é muito importante porque ele virou global, né? Então, é um evento que tem o pessoal da Europa também, o pessoal de outras regiões, de outros países, né? Então, ele realmente é um evento global porque ele foca no primeiro grupo de doenças genéticas que tiveram tratamento específico, que são as doenças de depósito lisossômico, né? Então, ele é um grupo muito importante e estão presentes lá todo mundo que trabalha em laboratório, né? Porque ele tem o pessoal da pesquisa, da bancada mesmo do laboratório, né? Que vai mostrar os estudos experimentais, ele é dividido dessa forma, estudos experimentais, os translacionais, que ele começa já a entrar com um pouquinho de clínica, e depois os estudos clínicos que estão acontecendo com humanos, né? Então, ele é separado dessa forma. Então, realmente, ele é um evento extremamente importante. Eu, particularmente, gostaria de chamar a atenção por um aspecto que já há uns 4 anos a gente vem apresentando. A gente tem um estudo clínico aqui no Brasil, que é a primeira grande novidade das terapias de reposição enzimática, que é uma terapia de reposição enzimática que consegue cruzar a barreira hematoencefálica. Então, ela consegue diminuir o depósito, igual a enzima diminui o depósito do fígado e do baço, essa enzima, além de diminuir do fígado, do baço, do pulmão, das articulações, ela vai diminuir a quantidade no cérebro. E esse foi uma experiência muito fantástica, desde 2018, que a gente está nesse estudo, desde o fase 1, 2, que foi aqui no Brasil e no Japão, e a gente também não sabia o que ia acontecer com esse tratamento, né? Porque a gente nunca tinha tido uma enzima que cruzasse a barreira hematoencefálica. Então, todos os anos no World, desde 2019, a gente vem apresentando o que a gente foi aprendendo, né? E nesse, até eu fiz uma apresentação oral, um pôster oral, do impacto na vida dos pacientes, né? Daqueles pacientes já comprometidos, pacientes com a forma neuronopática, pacientes que o mais novo tinha 10 anos,
e era um grupo que tinha até adultos, mas tinham adultos atenuados, e a gente tinha um grupo de pacientes que realmente já tinham um comprometimento mental importante, e a gente focou um pouco nesses pacientes e nos menores também, onde a gente viu grandes mudanças, né? Eu acho que o principal dessa medicação nova, que tem um efeito também no sistema nervoso central, é que ela melhora muito a qualidade de vida do paciente dentro daquela família, né? Todo mundo aqui que conhece mucopolissacaridose do tipo 2 sabe que eles têm um distúrbio de comportamento, que eles são um pouco agitados. Essa parte toda tem uma melhora muito significativa mesmo, de crianças já com retardo, que nunca tinham frequentado escola, que passaram a frequentar escolas especiais, como essas escolas que existem de apoio, que ainda tem algumas, e esses meninos vieram, alguns meninos, os menores, estão em escolas normais de crianças, um paciente IPS2 que a gente nunca imaginaria que ele iria, um neuronopático, para uma escola normal, né, e convivendo com as outras crianças, tendo amigos dentro da sala. Então, realmente está sendo uma experiência muito interessante. A gente agora vai começar o fase 3 desse estudo clínico, estamos abertos para a inclusão de novos pacientes. Um grande grupo vai ser dos pacientes mais jovens, de 3 anos até 4 anos, até 5 anos e 11 meses, e depois serão os atenuados, que a gente vai acompanhar também nesse estudo clínico, e esse estudo a gente vai trocar, começa com elaprase e com o JR141, e depois de 6 meses, eles vão passar todos para o medicamento que cruza a barreira. Então, era isso que eu queria qualificar para esse estudo, tem que ser neuropático. Como? Desculpa. Para qualificar para o estudo fase 3, tem que ser um paciente neuropático. Não, o neuronopático da fase precoce, principalmente, né, da MPS, que é a neuronopática. No paciente que não é outra coorte do estudo é só para paciente não neuronopático, que é a forma atenuada, porque aí precisa se mostrar a mudança nos testes desses pacientes. Então, vai ser uma população só de atenuado. E a população de neuronopático é essa que vai começar, que são os mais precoces, que também é importante porque nos estudos de fase 1, 2, a gente teve experiência com pacientes que começaram com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, então com uma idade um pouco mais avançada. Agora, ele segurou um pouquinho ali até 5 anos e 11 meses, e com a intenção da gente ter um número maior de pacientes mais jovens, né, para saber, para a gente poder constatar quais são as melhores, as respostas. Obrigado, doutora Ana. Doutora Daphne, com certeza queremos saber qual foi a abordagem ou novidade terapêutica que mais chamou sua atenção no evento deste ano. E, se for possível, gostaria também que a senhora recordasse um pouco do que a senhora tem observado como tendência para o tratamento das MPS ao longo desses anos. Eu acho que é muito importante pontuar a tendência do congresso, né? Quer dizer, eu cheguei a participar de alguns eventos iniciais há bastante tempo. Confesso que nos bem iniciais do World eu sequer tinha interesse de participar, e porque era um congresso muito experimental. Ele era muito um evento de bancada, tá? E que eu brincava dizendo, eu não entro em palestra na qual eu não entendo o título. Então, tinha umas coisas assim tão que pareciam ficção científica que eu não ia participar disso. Então, eu não fui a muitos iniciais. A gente tinha, talvez, assim, um turno, que era o turno do que estava chegando na perspectiva clínica. E isso mudou, quer dizer, o evento está maior, mais longo, ainda tem a parte de ciência básica, de bancada, mas cada vez mais a gente está vendo estudos clínicos. Então, terapias e propostas terapêuticas chegando ao paciente. E aí, nessa hora, a gente entra, porque eu sou médica.
Eu não estou na bancada. Eu quero que venham as propostas terapêuticas, as propostas de estudo clínico e as propostas de tratamentos aprovados, porque eu estou no dia a dia cuidando dos pacientes e eu quero poder oferecer o melhor cuidado. Então, eu acho que o evento está chegando nesse objetivo e isso mostra o quanto que a gente evoluiu e rápido nesses últimos anos. E, assim, sinceramente, eu acho que nós temos nós somos gerações talvez um pouco diferentes no momento da nossa entrada na genética médica, nós três, mas, assim, eu passei pelo momento de conseguir fazer diagnóstico e dizer nada a fazer a não ser o suporte médico, chegando a novas terapias, a terapias, assim, extremamente avançadas, e eu acho que ao longo da carreira eu ainda vou conseguir ver resultados do que tem de mais novo que está vindo por aí. Quer dizer, o que está vindo por aí? A chegada da terapia nos órgãos de difícil acesso, tá? Então, a chegada no osso, que a doença óssea ela é uma coisa muito importante na mucopolissacaridose, principalmente o tipo 6, o tipo 4, tá? A chegada no sistema nervoso central, e que isso é absolutamente crítico, principalmente para o tipo 2, tá? E a tentativa de tratamentos definitivos. Quer dizer, o que a gente quer? A gente gostaria de poder diagnosticar o mais cedo possível. Isso é difícil, isso a gente tem que trabalhar demais com educação médica, tá? A gente quer poder tratar e a gente quer poder curar. E a gente ainda não tem isso, mas pode ser que a terapia gênica seja a grande promessa. Então, na verdade, essas estratégias de terapia gênica, onde você faz uma abordagem de consertar o gene defeituoso daquele paciente para que a produção da enzima seja normalizada, então eu acho que esse é o grande pulo do gato. Nesse momento, o que a gente tem são estratégias, no caso da MPS, da terapia gênica focada no sistema nervoso central. Uhum. E aí a questão é, se eu conseguir consertar ali, e se eu conseguir prevenir a neurodegeneração, será que eu vou ter também um efeito nos outros órgãos, onde eu possa fazer uma única terapia, uma única vez, tá? E por enquanto essas terapias, elas são uma coisa de uma única infusão, mas assim, será que eu poderia eventualmente fazer um reforço? Será que isso seria necessário? Porque o grande objetivo vai ser, obviamente, a qualidade de vida. Então, eu acho que, assim, foi muitas apresentações relacionadas a esses tipos de tratamento. Terapia gênica, eu acho que é um foco muito importante, né? E as estratégias visando qualidade de vida, porque no dia a dia é isso que importa, né? É impressionante o número de empresas fazendo terapia gênica, né? Você vai lá e fala, parece que, sabe, as biotechs que estão apresentando novas, é muita gente realmente a abordagem do evento cada vez mais está ligada à terapia gênica, né? E a terapia gênica, ela teve inúmeros percalços, né? Porque eu acho que eu comecei a ouvir falar em terapia gênica na década de 90 ainda. E, assim, fiquei encantada. E aí você pode dizer, pô, mas se passaram 30 anos, o que está demorando tanto? Então, na verdade, é porque a terapia gênica, como ela envolve vetores, ou seja, eu tenho que botar esse gene em algum lugar, então foi a migração daquela coisa de eu vou ter que injetar um vírus modificado, mas hoje em dia a terapia gênica ela está sendo proposta nas próprias células do paciente. Então, isso é que daria maior segurança, entendeu? Então, a própria evolução da tecnologia da terapia gênica para que a gente possa aplicar isso no paciente. Então, acho que a gente está vivendo um momento de uma evolução tecnológica muito grande. Dr. Gerson, agora o senhor. Nos fale o que mais chamou a atenção nesse encontro considerado uma referência mundial. E fale um pouco também da participação das organizações em um evento como esse. Como o senhor avalia o papel da sociedade civil em um encontro como o World? Na verdade, o papel
na sociedade civil, no meu entendimento, ele caminha junto com o nosso papel de médico, junto com o nosso papel de pesquisador. Por quê? Né? Se a gente for parar para pensar sobre, ou do ponto de vista político brasileiro, né, quem consegue tornar essa realidade acessível à população em termos de sistema único de saúde é a população de pacientes, né? Então, os pacientes, eles são aqueles que, frente ao Ministério Público, os pacientes apresentam as suas necessidades. Eles fazem o Ministério Público conhecer as suas necessidades. E, baseado na nossa legislação, eles solicitam ao Judiciário que providencie cuidados que estão garantidos na nossa Constituição, que o Estado, a saúde é dever do Estado e é uma oportunidade para todos. Então, a participação da população é muito importante junto à nossa. Não existe, eu não posso colocar acima como abaixo, mas sim, trabalhar junto é a posição dessa categoria, que é muito importante para a inclusão, não é, dos medicamentos e também do acesso a toda a terapia. Inclusive, nós médicos ou os secretários de saúde, nós podemos até identificar quais são as necessidades dos pacientes, não é? Mas quem vai dizer, de fato, qual é a demanda que o paciente tem são as associações civis, são os pacientes. Então, às vezes, nós estamos preocupados apenas com o medicamento, apenas com aquele ponto de vista, e o paciente diz assim, olha, eu não tenho condições de ir à infusão, eu não tenho dinheiro. E isso faz parte da linha do cuidado. Essa é uma grande demanda, não é? Que deve ser ouvida. Não, aparentemente não entra na necessidade, porque a gente acha que todo mundo tem condições de chegar ao hospital, mas a maioria dos nossos pacientes, às vezes, por estar longe, morar longe, não tem. E aí, eles participarem de um evento como esse, permite com que eles digam, com que eles se tornem protagonistas nessa linha do cuidado junto conosco. Além de que o engajamento social é importantíssimo, como também o controle social, atendendo aos princípios do SUS, né? Então, as políticas de doença rara, elas se aplicam aos princípios que nós, lá em 89, construímos como políticas públicas que venham atender às nossas necessidades como os médicos e como pacientes. Doutor Gerson, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou muito emocionado com o que você falou agora, sabe? Eu fico pensando que vocês aí no Brasil, vocês médicos, são médico, pesquisador, trabalhador social, enfermeiro, tudo, né? É impressionante, né? Como o trabalho de vocês envolve tantas faces, né? Porque eu que estou aqui nos Estados Unidos, tendo tratamento nos Estados Unidos, vejo que a estrutura aqui é totalmente diferente, né? Uma pessoa que não tem condições chega no hospital, o médico encaminha para uma trabalhadora social que vai encaminhar para recursos para ter acesso ao tratamento e tudo mais, né? Eu vejo meu médico uma vez a cada 6 meses. O resto do tempo eu estou falando com enfermeira, né? Mas funciona, né? Porque senão vocês ficam realmente sobrecarregados e não é o papel do médico fazer trabalho de assistente social, né? Eu acho que vocês são treinados para fazer um trabalho muito melhor. Eu fiquei muito emocionado com isso, muito feliz de ver todo o engajamento de vocês, mas realmente é uma coisa que eu queria falar um pouco, né, e trazer aqui para a audiência. Mas também vamos falar, porque a gente fala que a MPS
O primeiro caso descrito remonta ao ano de 1917. São mais de 100 anos, né? E temos a patologia, como é o caso da MPS 3, São Filipe, que muitos cuidadores aqui nos acompanham, que não existe tratamento para esse tipo de MPS, né? Temos algumas boas novas a caminho para o tratamento do São Filipe. Doutora Ana, poderia nos responder? A MPS3, ela está no pipeline desse medicamento do JR-141, que é da JCR, e a gente deve ter, talvez esse ano ainda, o início de estudo clínico. A gente teve algumas tentativas de terapia gênica, mas que não foram adiante já há alguns anos, acho que entre 6 e 8 anos, que a gente teve algumas apresentações naquele evento que é só de mucopolissacaridose, mas elas realmente não foram adiante e continuam tendo outras tentativas, né? Agora, essa da terapia de reposição enzimática que cruza a barreira, ela é uma realidade, né? Ela vai chegar no comercial, né, com acesso maior, mas para o momento, eu acho que é muito bem-vinda, né? Embora continue fazendo infusões semanais, né? Todas essas desvantagens, né? Que tem a terapia em termos de qualidade de vida, mas pelo menos ela tem um impacto no sistema nervoso central, o que é muito importante, tanto para essas como para MPS2, para MPS1 grave. A gente está trabalhando, já tem a medicação para MPS1, para estudo clínico, né? A gente está fazendo estudo, também encontrando bons resultados, então eu acredito que também a gente vai ter grandes surpresas na MPS3. Uma das dificuldades da MPS3 é um número bastante restrito de pacientes, ainda mais porque a gente tem 4 formas, A, B, C, D. E aí o que está pintando de tratamento é A e C, até onde eu conheço. Obrigado, doutora Ana. Doutora Daphne, para alguns tipos de paciente, o transplante de células-tronco é indicado como tratamento para MPS. A senhora que acompanha essa alternativa terapêutica e que existe há várias décadas, existe algumas novidades neste procedimento? Eu acho que é muito interessante a gente considerar que isso realmente é uma estratégia terapêutica, e eu, particularmente, e o grupo com quem eu trabalho, vem tendo uma experiência bastante satisfatória com o transplante. O transplante de células-tronco hematopoéticas, ele foi, na verdade, a primeira estratégia de tratamento para as mucopolissacaridoses, partindo da seguinte racional, quer dizer, o que é o transplante? O paciente tem a doença e ele recebe células de um doador, preferencialmente um doador não aparentado, porque não vai ter nenhuma questão de alteração, de quantificação de enzima, tá? Então, ele recebe as células do doador e as células do doador que não têm MPS são capazes de produzir a enzima, com a vantagem que existe a possibilidade, essas células elas vão subir para o sistema nervoso central, ou seja, essas células elas vão povoar, tá? O cérebro e vão produzir a enzima no cérebro também. Então, é uma estratégia que ainda é considerada como padrão ouro para tratamento, principalmente da mucopolissacaridose do tipo 1, do tipo mais grave do tipo 1, que seria a neuronopática, e a recomendação é que a gente faça esse tratamento o mais precocemente possível, então antes dos 2 ou dos 2 anos e meio, tá? Agora, o que aconteceu? Quer dizer, a maior experiência com o transplante sempre foi com a mucopolissacaridose do tipo 1 e os segmentos. Nós nos deparamos, na verdade, com uma situação de uma gestante, onde foi confirmada uma mucopolissacaridose do tipo 2, ela já tinha um filho anterior com diagnóstico, o irmão com diagnóstico, e aí
foi considerada essa possibilidade do transplante. E a literatura toda dizendo, o transplante não funciona para o tipo 2, só para o tipo 1. E a gente não estava entendendo por que não funcionaria potencialmente para o tipo 2. Quer dizer, a gente sabe que a MPS, ela já inicia no período pré-natal. E se você for fazer o estudo em fetos ou em placenta, você consegue ver que já tem depósito, tá? Desde muito cedo na gravidez. Mas, de qualquer maneira, fomos revisar essa literatura, e a literatura que falava de transplante de mucopolissacaridose do tipo 2, os casos não estavam bem selecionados, eram pacientes graves e já não tão jovens assim, e o resultado do transplante não tinha sido bom. Então, nós optamos por fazer transplante nesse paciente, nós achamos que a seleção dos pacientes não tinha sido muito boa, e foi coisa muito antiga. Então, na verdade, o que aconteceu? Se fazia transplante para MPS-1, aí surge o tratamento, se continua transplantando os pacientes muito jovens, mas aí, na hora que vão surgindo os outros tratamentos, o transplante meio que foi abandonado. Eu acho que a gente não pode nunca abandonar essa estratégia terapêutica. Enfim, aquele menino foi transplantado, a gente já tem 13 anos de segmento, é um menino absolutamente saudável, funcional, frequenta a escola, ele tem questões, tá? Ele não tem um desenvolvimento cognitivo, neurológico totalmente normal, mas é uma criança, na verdade, hoje um adolescente saudável, e outra qualidade de vida se eu comparo com o irmão afetado que já faleceu com neurodegeneração e com o tio afetado que também já faleceu com neurodegeneração. Nós temos 3 pacientes com MPS 2 transplantados, nós já tivemos transplante em paciente com MPS 1, nós temos uma paciente que foi diagnosticada muito precocemente com mucopolissacaridose do tipo 6 e que também foi transplantada, e essa família está muito satisfeita com a estratégia terapêutica. Por quê? Porque é um tratamento de longo prazo. Então, esses pacientes, eles não precisam semanalmente ir ao hospital para receber o tratamento. Então, são pacientes... Elas não recebem. Não recebem. Então, está transplantado é um tratamento. Então, é outra qualidade de vida. A paciente com MPS 6 está morando em outro país. Eu não tive que preparar para que ela pudesse viajar, para que tivesse um time, transferir a enzima, organizar a enzima, não. Frequenta a escola normalmente, a gente acompanha, tem a doença óssea, teve que fazer cirurgia ortopédica, está acompanhando o coração, isso tudo, mas assim, está super bem. E o que aconteceu com o transplante? Ao longo de todos esses anos, as medicações que são usadas, porque para você transplantar, você precisa zerar o sistema imunológico de um indivíduo para que ele não rejeite aquelas células que estão sendo transplantadas do doador. Então, a droga do transplante, elas são drogas que são tóxicas, elas vão levar à imunossupressão e podem levar a outras complicações, mas essas medicações, elas ao longo do tempo evoluíram muito e elas estão cada vez menos tóxicas, então o paciente passa bem pelo transplante. Antigamente, a taxa de mortalidade relacionada ao transplante era altíssima, e hoje em dia ela é muito mais baixa, com a grande vantagem de ser um tratamento que é feito uma única vez. Então, na realidade, quer dizer, a gente pode dizer que o transplante funcionaria como uma terapia de reposição enzimática, só que ela é uma terapia de reposição enzimática permanente, se eu tiver uma boa pega desse transplante. Então, eu acho que a gente não deve abandonar de jeito nenhum essas terapias. Nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para mucopolissacaridose que a gente tem aqui no Brasil, a gente conseguiu que essa modalidade fosse inserida nesses protocolos, o que é extremamente benéfico, porque senão as equipes de transplante não conseguem pagar o transplante, tendo como CID, né, como código, o objetivo do transplante ser para uma MPS. Então, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando nessa linha, e se a gente trabalha com Sistema Único de Saúde, em termos de custo-efetividade, é muito mais barato você pagar um transplante e ter um tratamento permanente do que tratar aquele paciente para a vida inteira,
sabendo que hoje em dia eles perpassam a infância, entram na adolescência, e a gente já tem vários na idade adulta que vão precisar passar a vida tomando a enzima. Doutor Gerson, pelo que eu entendo, aí em Brasília também vocês têm experiências com o transplante de medula para pacientes com MPS, correto? Correto. Na verdade, a minha experiência foi fruto da experiência de Daphne, né? Quando Daphne contou para mim a respeito desse caso, eu lembrei que nós tínhamos uma família, né, que tinha um paciente que recebeu um diagnóstico tardio e tem se beneficiado com a reposição enzimática, mas ela engravidou de gemelares, né? Então, prontamente, eu consultei Daphne e a literatura, e Daphne pôde me relatar qual foi a experiência dela, e eu comprei a ideia e juntei com o pessoal da oncohematologia aqui da parte de transplante, e nós nos preparamos para fazer o transplante destes pacientes. Logo, logo vimos que eles eram dizigóticos, tá? E, posteriormente, ao nascer, já coletamos, vimos que um deles tinha a doença, tinha herdado a doença e o outro não tinha herdado. Então, seria, inclusive, um bom parâmetro de comparação. Mas esse paciente evoluiu com uma forma cardíaca que não permitiu o transplante, ou seja, submeter ele a um transplante faria com que o ponto de vista cardíaco pesasse para um não sucesso, com suspeita, com risco de maior óbito, e nós, então, incluímos ele cedo na triagem neonatal. Essa mãe, então, no período do parto, foi feito um método contraceptivo dito, como é que eu posso dizer, de sucesso, né? Ela fez a solicitação anteriormente de controle de natalidade, mas 8 meses depois daquela gestação de gemelar, ela apareceu grávida novamente. E, por acaso, o paciente também tinha MPS, mas dessa vez ele não tinha uma manifestação cardíaca que nos impedisse de realizar o transplante, e nós fizemos o transplante e o paciente teve um quimerismo mais de 95%, com uma produção enzimática igual a um paciente, igual a uma pessoa normal, e a mãe compara que esta criança tem habilidades iguais àquele gemelar que não herdou a doença. Então, esse é um caso que a gente, inclusive, pode observar que a gente tem um paciente que teve um diagnóstico tardio e começou o tratamento tardiamente, um paciente que teve um diagnóstico precoce e começou o tratamento com a terapia enzimática e já tem um benefício maior frente àquele que recebeu um diagnóstico tardio, e agora nós temos esse paciente que, de certa forma, sem sombra de dúvidas, teve um benefício enorme baseado no trabalho da nossa colega Daphne, né, que eu tomei para mim como um exemplo, e o beneficiado foi o paciente. Então, assim, a cada dia nós temos a oportunidade de vivenciar momentos diferentes, não é? Mas estamos prontos para o desafio. Dr. Gerson, muito interessante, eu não sabia disso. Próxima vez que a gente se encontrar, me conta mais. Imagino também que já deve ter publicação sobre isso, né? É muito interessante, porque todas as terapias acabam tendo a sua aplicação, né? A terapia de reposição enzimática é o que está aí. Na época que meu filho nasceu, ninguém recomendou para MPS 7 transplante, né? Naquela época, ninguém estava falando que era MPS 1 e tudo mais, e que no Brasil era muito perigoso fazer isso na época, mas eu estou muito impressionado com o que eu estou ouvindo aqui hoje como pai de filho com MPS. E agora eu queria
todos comentassem, começando pelo Gerson, a gente vai fazer inverso, doutor Gerson, doutora Daphne e doutora Ana, as terapias gênicas como cura para a MPS. Então, eu não posso afirmar que a terapia gênica ela possa ser uma cura para a MPS, né? Até porque a gente acaba vivendo frente a um momento histórico, né? Que eu acredito que a maioria de nós achávamos que não viveríamos. Eu mesmo saí da residência médica em 2012, né? Não tem tanto tempo assim, mas já tem 10 anos. E eu achava que eu não ia ver, porque a exemplo da terapia celular, né? A terapia de células tronco, a gente estava morno na nossa cabeça que não tinha dado certo aquilo ali, que a gente não tinha dominado aquela tecnologia muito bem. Então, eu saí da residência meio assim, achando, frustrado, nesse sentido de talvez não ver. E eu tive a oportunidade de acompanhar o primeiro paciente que fez terapia gênica para uma outra doença aqui no Distrito Federal, prescrita por mim, e foi dos ápices da minha profissão, em que eu pude ver um paciente que certamente morreria aos 6 meses, não é? Porque ele tinha uma forma grave da doença. O paciente hoje está em uma escola normal, não é? Adquirindo habilidades, e era uma doença muito, muito, muito mais grave comparado a um Hurler, né? Dentre as mucopolissacaridoses. Então, eu enxergo, sim, que a terapia gênica é uma oportunidade da gente conhecer melhor sobre nossa fisiologia, não é? Fisiopatologia das doenças, e enxergar esse desafio não com receio de não dar certo, mas como a oportunidade de, em não dando certo, recomeçar. Obrigado. Doutora Daphne. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho aí com a terapia gênica, mas o que a gente vê hoje é que pode ser que ela venha entrar no cardápio, né, das opções terapêuticas. A gente teve aquela situação da grávida que foi considerado que o melhor a oferecer naquele momento seria um transplante, porque a gente sabe que a única enzima que era disponível na época era uma enzima que não ultrapassava a barreira hematoencefálica e que, apesar de tratar precocemente, inevitavelmente a criança iria evoluir para neurodegeneração. E eu estou agora acompanhando um outro recém-nascido, tem MPS 2, e que hoje a gente tem um cardápio. Então, na realidade, a mãe já colocou com todas as letras. Ela falou, essa enzima eu não quero, essa eu já sei que não vai funcionar, mas tem a possibilidade de uma segunda enzima que ultrapassa a barreira, tem a possibilidade do transplante e também tem a possibilidade da terapia gênica. Então, olha só, ela está contemplando 3 opções terapêuticas e o que a gente quer é isso. Agora, a gente tem que entender que nenhuma delas vai ser perfeita, tá? E a gente tem que entender também, e aí eu vou puxar um pouquinho para a fala do Gerson, que a participação, o entendimento das famílias, esses são os atores principais. A gente teve uma tentativa de ter uma política relacionada a doenças raras, mas que era a política da genética clínica, que nunca foi para frente, porque era uma coisa técnica. E a política foi para frente na hora que as famílias empurraram, tá? Então, a gente precisa da participação da sociedade, e a sociedade, ela tem que estar cada vez, assim, é o que a gente chama de letramento em genética, letramento em doenças raras. Então, na hora que essa mãe chega para mim e diz assim, doutora, você que tem experiência, e você vai me dizer qual vai ser a melhor estratégia de tratamento para o meu filho, eu vou dizer, eu vou te apresentar tudo, mas a decisão tem que ser sua. Porque se eu decido, e se aquela criança que tem uma complicação com transplante, a culpa vai ser minha, então não dá. Então, na verdade, a gente tem as opções são as disponíveis. Se a gente tiver, não, é isso, vai funcionar muito bem, sem risco nenhum.
e o resto todo é inferior, eu vou dizer isso, mas nesse momento é um momento de escolha. Então, ela foi conversar sobre a possibilidade de transplante, ela vai avaliar a questão da terapia gênica, e o pai e a mãe desse bebê que vão decidir qual que vai ser a melhor estratégia terapêutica. E a gente segue acompanhando, tentando fazer o melhor, aprendendo, para que para os próximos a gente sempre possa oferecer melhor, né? Obrigado, doutora Daphne. Doutora Ana, vamos... Bom, eu concordo com a Daphne, com o que ela falou da terapia gênica, né? Porque eu acho, a gente ainda não tem nenhuma terapia gênica no momento, nenhum estudo clínico para mucopolissacaridose e que realmente o tratamento foi um sucesso. A gente ainda não está vivendo isso. A gente está numa fase ainda da terapia gênica onde a gente tem muitos riscos, a gente não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo, e ela é as respostas, elas também são um pouco individuais. Então, a gente ainda não tem essa segurança, né? Eu tive uma experiência encaminhando o paciente com doença de Fabry para fazer terapia gênica, infelizmente ela não funcionou. Então, a gente ainda está muito no começo, acho que tem muita coisa ainda. No OLD teve muita apresentação de terapia gênica, muita, mas não tinha essa que eu falei para vocês. Não, essa realmente, nossa, que legal, ela funcionou super bem, foi um sucesso. A gente ainda não tem. Eu acredito que a gente vai chegar lá, mas eu também não sei se vai ser cura, né? A maioria das terapias gênicas, eles evitam um pouco falar em cura, porque a gente não sabe se vai ser mesmo. A gente não sabe quanto tempo ela vai durar, se ela pode, o paciente pode voltar, esse gene que foi inoculado, será que ele pode silenciar, não funcionar mais? A gente não sabe, a gente não tem essas respostas, né? E a gente não tem nenhum acompanhamento de longo prazo de uma terapia hoje, para a mucopolissacaridose, de uma terapia gênica que tenha funcionado, que está funcionando e que nós estamos acompanhando os bons resultados. Ainda não, mas eu tenho esperança que a gente vai chegar lá. Doutores, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu aprendi um monte, eu achava que eu sabia bastante como pai, vou sair daqui com muito mais conhecimento, e gostaria de pedir para todos um comentário final para acrescentar de despedida para a nossa audiência. Bom, muito obrigado, Plínio, e à Casa Hunter pela oportunidade. Muito obrigado aos meus colegas por dividirem esse ambiente comigo, né? E nos auxiliar sempre que a gente, não necessita, porque a gente não pode deixar para trás o aprendizado, a produção científica, a experiência que os meus colegas têm em relação a mim, e isso me traz alegria, não é? E eu vou precisar de vocês agora no que tange à triagem neonatal, né? Aqui já é uma realidade no DF, então iniciativas como essa só permite com que a gente venha aglutinar conhecimento e que aqui a gente comece a movimentar outros setores da sociedade para se envolverem nestas discussões. Muito obrigado. Ótimo, Gerson. Acho que a puxada aí da triagem neonatal é extremamente importante, né? É fundamental que a gente continue trabalhando de uma forma muito intensa com educação médica, com o objetivo da gente ter esses diagnósticos o mais precoce possível. A gente sabe que quanto mais cedo a gente começa os tratamentos, melhor. É fundamental também que a sociedade participe, que as famílias participem, porque o que a gente vê em termos de evolução da política, isso acontece graças à pressão da sociedade civil, tá? E o nosso objetivo é estar sempre buscando o melhor. Então, se antigamente não tinha nada de tratamento e aí, de repente, surge a terapia de reposição enzimática, que todo mundo achou que ia resolver tudo, resolve parte, não resolve tudo, e a gente tem que continuar buscando. Então, a gente tem que aprimorar a reposição enzimática, a gente tem que pensar na terapia gênica, e pode ser que isso seja
parte do cardápio, né? Na verdade, o nosso objetivo seria, o ideal seria conseguir resolver de uma vez só e tratar esse grupo de doenças. Bom, gostaria de agradecer o convite, de estar aqui com vocês, esse convite da Casa Hunter. Acho sempre muito interessante o foco de três profissionais que lidam com doença rara, com a visão de cada um, que é super importante, e a gente não pode esquecer que é essa comemoração da MPS Week, né? E eu realmente fico muito feliz, porque eu comecei aqui a minha apresentação dizendo que o primeiro paciente que eu vi foi há 40 anos atrás e que a gente não tinha absolutamente nada para fazer, a não ser o tratamento de suporte, né? Hoje a gente está na terapia de reposição enzimática, a gente também viu que não resolveu tudo, mas a gente já está com uma mais avançada de passar a barreira hematoencefálica, e a gente tem inúmeras possibilidades em termos de terapia gênica que estão sendo trabalhadas, e eu tenho certeza que a gente vai ver ainda, eu vou ver ainda a terapia gênica que funcione para mucopolissacaridose. Mas acho muito difícil ficar só um tipo de tratamento. Eu acho que a gente vai ficar muito tempo com o cardápio completo, né? Com todas as opções, inclusive o transplante, principalmente com a possibilidade de fazer diagnóstico precoce que a gente tem com a triagem neonatal ampliada. Muito obrigado, doutores, muito obrigado. E você, audiência, fique de olho na programação da MPS Week 2023. Até a próxima.